O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, na realização de seu ministério público, pregando a boa nova do reino de Deus, Jesus conquistou muitos corações para Deus. Jesus conseguia suscitar em muitos corações frutos de conversão, metanoia, conversão para o amor de Deus, conversão. Como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, Jesus passou para o outro lado do Jordão, foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. E ali, pregando a boa nova do reino de Deus, Jesus suscitava nos corações a conversão, de modo que, como nos testemunha o evangelista São João, autor do 4º evangelho, de modo que muitos ali acreditaram nele. Muitos ali se convertiam à fé em Jesus, Filho de Deus Salvador. No entanto, como nós ouvimos a primeira parte do Evangelho há pouco proclamado, havia também muita gente que resistia à graça da conversão. Jesus conquistou muita gente para Deus e continua conquistando muita gente para Deus até os nossos dias. Mas também havia pessoas que resistiam à graça da conversão. Corações fechados ao dom de Deus, que é Jesus Cristo, o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Corações fechados.
como os judeus do Evangelho que ouvimos há pouco, que procuravam apedrejar Jesus, procuravam, de alguma forma, não apenas resistir às palavras de Jesus, resistir à graça da conversão, mas procuravam até mesmo perseguir para eliminar o Filho de Deus. Como nós ouvimos no Evangelho, o motivo era exatamente pelo fato de que eles reconheciam Jesus como um simples homem, mas não como Deus. Eles reconheciam Jesus como um simples homem, até mesmo como nós ouvimos, Jesus questionou, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? E os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Tu te fazes Deus. Aqui estava o motivo, irmãos e irmãs, desta resistência, desta atitude de perseguição, de querer apedrejar Jesus. E foi por causa disso que ele foi levado à cruz, por acusação de blasfêmia, porque reconheciam Jesus como um simples homem, mas não como Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos encaminhando para celebrar em toda a igreja a festa da Páscoa do Senhor, é preciso termos esta convicção de fé, que no mistério de sua Páscoa, de morte e ressurreição, Jesus chega ao ápice da revelação de sua natureza divina, que Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. É a partir da ressurreição de Jesus que os discípulos verdadeiramente começam a professar a fé nele como Senhor, como Senhor. E esse título, Kyrios, é um título para Deus, é um título utilizado para Deus. Por meio de sua Páscoa, por sua gloriosa ressurreição, Jesus chega ao ápice de sua revelação como Filho de Deus. Irmãos e irmãs, a fé da igreja é fé pascal, mas é também fé no mistério da Santíssima Trindade, do Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, discípulos e discípulas de Jesus, pela graça do batismo, recebemos esta fé, recebemos este dom do Espírito de Deus, o dom de professar, o dom de testemunhar que Jesus Cristo é Filho de Deus, encarnado, que Jesus Cristo é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E foi por meio desse mistério que nós recebemos a salvação. A fé que nós recebemos no batismo, fé da igreja, no mistério do Deus unitrino, é a fé que salva a humanidade. É a fé que nos liberta da morte, que nos dá vida eterna. É a fé que nos dá vida e abundância. A fé que nos faz produzir de forma concreta no nosso dia a dia os frutos de conversão, frutos de justiça, de santidade, de amor, a ponto de nos realizar como filhos e filhas de Deus.
é a fé no mistério do Deus encarnado. E por causa de sua encarnação, que nós celebramos ontem a solenidade da anunciação do Senhor, o mistério da encarnação do Senhor, é por causa de sua encarnação que Jesus pôde crucificar a nossa humanidade pecadora. Não teríamos sido salvos se Ele não tivesse assumido a nossa humanidade. E essa nossa humanidade no terceiro dia ressuscita para a glória de Deus. E nós fomos inseridos na vida de Deus, a vida eterna. Nós fomos inseridos na vida de Deus por causa da ressurreição gloriosa de Jesus, do seu corpo glorioso. E que coisa linda, o seu corpo glorioso tem presente as marcas de sua paixão e morte. Porque, irmãos e irmãs, mesmo caminhando em meio a dores e sofrimentos, Jesus intercede para sempre por todos nós, para que, através dessa fé com Cristo, sejamos mais que vencedores, inclusive em nossas tribulações. Crer nele como Filho de Deus Salvador, crer nele como a segunda pessoa da Trindade Santa, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. É esta fé que garante a salvação, é esta fé que nos garante cura, é esta fé que nos garante perseverar no serviço do reino de Deus, quando, por causa do testemunho da fé, nós sofremos perseguições, quando por causa do testemunho da fé somos caluniados, somos incompreendidos, somos perseguidos. É esta fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, fé que recebemos no batismo, fé que se renova neste momento celebrativo, porque a Eucaristia é mistério da fé. Irmãos e irmãs, testemunhemos esta fé. Vamos no dia a dia testemunhar que de fato nós cremos na manifestação de Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré. Fé que nos capacita a confiar quando tudo na vida nos leva a desconfiar. Fé que nos capacita a esperar em Deus, quando tudo na vida nos tenta levar ao desespero.